Boa noite. Boa noite a todos. E Fatuba de Adiran está ao vivo. Acabou de chegar a notificação aqui. 9 horas. Quanto tempo, hein, pessoal? Quanto tempo? Aguardar todos entrarem. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Já estamos ao vivo. Já dá para ver aqui subindo o númerozinho. 11 pessoas agora. Boa noite, boa noite, boa noite. Teremos a nossa live aula de hoje, Ojubó e Ibá Orixá, sua visão no culto tradicional iorubá na África. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Quanto tempo, hein? Quanto tempo sem nossa live aula. Já estava morrendo de saudade. Acabei de voltar de férias agora, descansado. E vocês, como vocês estão? Renata Coelho aqui, acabou de entrar, os rostinhos conhecidos aqui. Viviane Costa. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Wendy, _ Panda. Janaína, sou de Duque de Caxias. Bem perto do templo, hein? O templo em Cachoeiras de Macacu é um pouco próximo. Boa noite, Rogério. Orixá abençoe e bença, minha querida Regina. Vocês estão falando de onde, pessoal? Tô aqui, com a minha canequinha, do Rei Leão, para combinar com o meu filá e a minha roupa. Vamos começar a nossa live aula daqui a pouquinho. Vou esperar dar 9h05 mais ou menos, as pessoas irem entrando. Araiá é de Brasília. Olinda, o Rogério, caramba. Sou doido para conhecer o carnaval de Olinda, Rogério. Rio Grande do Norte, o Guno Jaiô. Uruguai, Nelson tá falando. Olha, tem até gente internacional na live. São Paulo, logo aqui, vizinha, pertinho, do lado do Rio. Maceió, Alagoas, que lugar maravilhoso, hein, Renato? Renan. Viviane, roupa linda, gostou, Viviane? E a caneca do Rei Leão, para combinar com a roupa. Seja bem-vindo, Costa Robson. Boa noite, boa noite, boa noite. Praia Grande, Isis Bittencourt acabou de entrar diretamente de Ibiza. Só que não, Ibiza de Bangu. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, a imagem está boa. Vamos começar a nossa live aula, porque agora o Instagram só está nos fornecendo 1 hora de aula cravado, certo? E a gente tem muito conteúdo, 25 conhecimentos, curiosidades, diferenças, assuntos a serem abordados sobre Ibá e Ojubó Orixá. Sabendo que não vou ensinar ninguém a sentar Ojubó aqui, pessoal. Muita gente perguntando no box de pergunta: Babá, ensina a gente a sentar Oxum, a sentar Iemanjá. Pelo amor de Deus, a internet não é para essas coisas, né? Aí a marmota tá firme. Mas muitos conhecimentos bons, profundos, que vale a pena vocês aprenderem, estudarem, tá? Lápis, papel aí na mão, caneta, para escrever todo o conhecimento. Gostaram, pessoal, da minha caneca? Ninguém falou caneca bonita? Apaixonado por essa caneca. Quando eu vi lá no show, eu falei, eu tenho que levar para casa, da Disney. Muito coraçãozinho subindo aqui para mim. Obrigado pelo carinho, pessoal. Vocês são maravilhosos. Regina, está tudo bem com a conexão? Que bom. Breno acabou de entrar. Madonna também acabou de entrar aqui, Madonna tá online assistindo. Boa noite, Márcia. Cadê Isis? Já posso começar a live? 9h05. Mororô, linda a caneca, ela colocou aqui. Eu já tô na minha casa de descanso, eu já tô em Maricá, minha família tá subindo, minha família em peso pra cá, minha família é grande, né? Só minha família já lota a casa.
Já tô ouvindo os barulhos de quebrando alguma coisa lá fora, já deve ser ele chegando. Se bem que tá muito vento, muita chuva aqui. Ô Lorde, vai ficar salvo assim, depois a gente vai colocar a live no YouTube também. Rogério gostou, ah, que bom. Chegou atrasado, hein, Paulo? 6 minutos atrasado, mas seja bem-vindo. Pode, Isis falou que já podemos começar. Enrolei um pouquinho aqui, enchi um pouco de linguiça. Tava morrendo de saudade da nossa live aula. Quero toda quinta-feira voltar com assuntos cada vez melhores, tá? Muito conhecimento. Esse ano vem surpresa por aí, vem coisas boas. Vocês vão amar, tá? Vamos lá, pessoal, já deu o tempo necessário. Vamos começar aqui com um lembrete. O lembrete é dia 23 de abril, teremos o segundo curso da série Xirê Orixá, onde a cada mês eu trarei diversos conhecimentos sobre a cultura dos orixás, tá? Neste mês de abril, o orixá a ser abordado no curso será Ogum, o herói civilizador, tá? O valor do curso, pessoal, é R$130, se eu não me engano, depois ver com a Isis certinho, mas eu acho que é por volta de R$130, tá? O curso é um dia inteiro de aula com o assunto somente Ogum, cantigas de Ogum, rezas de Ogum, histórias, itãs, magias, oferendas, deixa eu ver o que eu lembro mais aqui. Enfim, o curso ele está completo. Obviamente voltado ao Ogum da forma que ele é cultuado na África, que ele é cultuado na Nigéria, tá? É um curso bem profundo. Quem é aluno sabe da qualidade do nosso curso. A apostila será enviada por e-mail, tá bom? É em torno de cento e pouquinhos reais, 130 se eu não me engano. Vagas limitadas. Após acabar a live, já chama a Isis, já garante o seu, já dá o seu nome, já bota seu nome lá na lista, tá bom? Será dia 23. Curso aberto para todas as pessoas, iniciados e não iniciados, tá? Ogum é o orixá de suma importância na vida do ser humano. Todo aquele que cultua Ogum tem o seu apoio para viver bem. Você não pode perder essa aula. Ogum ajuda a ter vitória sobre os inimigos, vitória sobre as dificuldades, e é aquele que ajuda a caçar riqueza para dentro de casa, abrindo os caminhos para a prosperidade, certo? Abigail, quanto tempo tá sumida, hein, Abigail? Seja bem-vinda, hein? Eu já me inscrevi, Breno já está inscrito, ó. Então, Breno, a aula vai ser ao vivo, tá? Dia 23 vai ser ao vivo. Mas fica gravado sim por 3 dias, se eu não me engano, no sistema. Ibaxé a todos, pessoal, Ibaxé. Nossa live aula de hoje, vamos abordar o assunto sobre Ojubó e Ibá Orixá. O que significa Ojubó? O que significa Ibá Orixá dentro da cultura de Orixá? Não somente isso, vamos abordar assuntos polêmicos. Me iniciei na casa de candomblé. Meu Ibá tem que ficar no meu barracão? Eu posso levar o Ibá para minha casa? Ou o Ibá é meu ou o Ibá é do meu sacerdote porque ele não me entrega? Ou enfim, assuntos polêmicos que vamos trazer diferenças da forma que é da África e da forma que no Brasil acabou desenvolvendo, se adaptando, né? Conhecimento número 1. Ibá, no idioma Yorubá, literalmente significa cabaça. Então uma coisa pra gente deixar bem esclarecido é Ibá e Ojubó. O que significa Ibá e Ojubó? Ibá na verdade significa cabaça. Por quê? Na Nigéria, grande parte dos orixás são assentados na cabaça. Porque a cabaça, um pote, né? A cabaça é um pote, só que é natural, vegetal. Ali é uma forma mais viável para que colocasse todos os ícones dos orixás e mantivesse fechado. Buzina, eu acho que minha família acabou de chegar aí, mas o pessoal lá embaixo vai receber eles. Enfim, voltando aqui ao assunto. E mantém a força do orixá naturalmente ali reservada, privada, para não pegar poeira, para não
cair nada, ficar bem fechadinho. Então, na Nigéria, é muito comum você ver orixás sendo assentado em cabaça, certo? Vamos continuar aqui a leitura. Mas com a diversidade, Ibá acabou sendo usado para designar os ícones sagrados dos orixás, que podem estar contidos dentro da cabaça, madeira, bronze ou barro. Porque quando você diz Ibá, você está dizendo cabaça, mas o seu assentamento, meu Ibá, seu assentamento, a partir do momento que vocês colocam os ícones lá, vira um assentamento. Já a palavra Ojubó, vou até adiantar aqui, na palavra Ojubó, significa, Ojubó na verdade é o olho d'água, Ojubó é o olho, é o portal onde você invoca os orixás, né? Ibá é o Ojubó é Ibá, são formas diferentes de você chamar, tá? Digamos que Ojubó seria algo mais coletivo em solo iorubá. Vamos supor, aqui no templo dos orixás, lá no meu templo, tem o Ojubó de Oxum, porque ali não é algo pessoal, não é a minha Oxum, ou Oxum da filha fulana, ou do filho ciclano, não, é um Oxum, é um Ojubó, é um Oxum onde todos podem cultuar, todos fazem oferenda nesse orixá, entende? Ibá já é algo mais pessoal, Ibá já é o meu Ibá, tem um pouco dessa diferença, tá? Na religião iorubá, Ojubó ou Ibá são assentamentos do orixá, ponto. Altar do orixá, o local onde é o portal de comunicação, é onde você invoca o seu orixá. Da mesma forma como o católico tem o seu altarzinho com o santinho lá de madeira ou o santinho de porcelana, enfim. Nós da cultura iorubá, nós do orixá, nós temos o nosso altar também. Pode nosso assentamento, pode ser na cabaça, pode ser em outros materiais como madeira, né, que seria a gamela, como louça, né, que é comum também, muito comum ver aqui no Brasil, certo? Um assentamento é uma representação do orixá, através da consagração de ícones que passam a ser portadores de axé daquela divindade, tá? É uma forma onde você consagra aquele axé para você cuidar, para o orixá te ouvir. É um portal de comunicação. Muitos escultores iorubás esculpem em madeiras sagradas imagens com os arquétipos físicos que eles imaginam ser como aquele orixá. E existem algumas divindades como o Ibeji, por exemplo, que seu Ojubó em alguns locais é apenas o casal de boneco. O que acontece? Ojubó ou Ibá, na verdade, o que eu quero dizer com isso? É o assentamento. Dentro da cultura iorubá existe uma divindade chamada Ibeji, que na maior parte da Nigéria é cultuado em duas imagenzinhas de madeira. É um Ojubó. A partir do momento que você que está consagrado, que você vai ali, você vai rezar, você vai soprar obi, você vai soprar gin, você vai salpicar água, você vai abrir o seu obi, você vai ter a conexão com aquela divindade, é um Ojubó. Ou seja, então não necessariamente Ojubó é uma cabaça, ou Ojubó é uma louça, Ojubó pode ser madeira, Ojubó pode ser uma imagem que você tem na sua casa. Ojubó é assentamento, tá? É só para deixar bem claro isso. Se você tem um local sagrado, onde você coloca ali o seu assentamento, você chama pelos orixá, você invoca, ali é um Ojubó. Seria como se fosse o olho, é o portal onde você invoca e conversa com os orixás, certo? Vamos aqui para o conhecimento número 4. Uma pergunta que foi campeã na nossa caixa de perguntas foi: qual a diferença entre Ojubó e Ibá? Que eu acabei de responder no número 1. Fui falando empolgado, fui falando, falei o 4 também. Então, cada local ou família tem uma resposta diferente ou parecida para essa pergunta. Ojubó é o assentamento da comunidade, como eu havia falado.
tendo em vista que os cultos regionais são divididos por bairros, cidades e aldeias. Geralmente na entrada de uma cidade, ali tem o Ojúbọ de Exu, né? Tem um assentamento de Exu na entrada de uma cidade na Nigéria, onde os devotos daquela cidade ou daquele bairro, daquela região, vai diretamente naquele Ojúbọ de Exu cultuar, tá? Então a diferença é isso, vocês precisam entender isso. Ibá é algo mais seu, é algo mais pessoal. O Ojúbọ já é algo mais aberto, mais voltado para a comunidade, certo? Pessoal, eu estou falando muito rápido, porque eu tentei correr um pouco, porque a Isis me atualizou, falou que agora a live só são 60 minutos, né? 1 hora só de live, se não cai, aí tem que voltar de novo. E eu queria compactar todos os conhecimentos dentro de 1 hora só, dentro de uma live. Mas vocês estão conseguindo entender? Número 5. Um outro conceito que o Yorubá tem é que após uma iniciação, a pessoa torna-se um portador do axé daquele orixá. Ou seja, a pessoa é um Ojúbọ vivo, a pessoa é um assentamento vivo, tá? Essa é uma das intenções de uma iniciação, dar ao ser humano uma partícula do axé daquele orixá. A partir do momento que você se inicia para um orixá, você de certa forma é o portal daquele orixá. Você são os olhos desse orixá, você é o ouvido desse orixá, você é a boca desse orixá. Você é um Ojúbọ, você tem esse orixá morando dentro de você. Por isso que para os iniciados de orixá, a conduta, a postura é duplicada. A pessoa não pode mentir, a pessoa não pode errar, porque a pessoa é a representação daquele orixá, tá? Então você que é iniciado, você pretende se iniciar, tenha ciência disso, porque você deixa de ser apenas você para ser uma partícula divina do orixá na sua vida, tá? Então, dentro da visão Yorubá, quando uma pessoa se inicia, de certa forma ela é um Ojúbọ, certo? O Paulo Barbosa, eu acredito muito nisso e sigo assim. E o Apelé, o Búzios Arte colocou aqui, exatamente. Então, vamos supor, se você for fazer uma tatuagem, colocar um piercing, fazer uma cirurgia, você deve antes sim conversar com o seu orixá, porque você divide o seu corpo, digamos assim, com o orixá. Então, como você tem orixá morando dentro de você, você deve ir lá fazer uma consulta, pegar um obi. Posso fazer esse procedimento cirúrgico? Posso colocar um piercing? Posso fazer essa tatuagem? Porque você é um assentamento. Você deixou de ser apenas um, você agora é 2. Concorda comigo, pessoal? Hoje em dia a religião ficou uma coisa tão leve, digamos assim, que não existe mais isso. Hoje em dia isso é raro. Ver uma pessoa que respeita o seu corpo, que respeita a sua matéria, por ser uma pessoa de orixá, iniciada de orixá. A Buba colocou aqui, vejo que o Apelé é vital em qualquer culto afro. Com certeza, concordo plenamente. O Breno colocou aqui. Sim, babá. Vilma tá aqui. Tudo bom, Vilma? Então, pessoal, é isso. Conhecimento número 6. Com a colonização e o acesso a itens estrangeiros, já vemos o uso de louças porcelana nos assentamentos dos orixás. Porém, até mesmo em solo Yorubá, hoje em dia é até comum, sim, de ver assentamentos, ver ojúbós, ver ibás em louça, tá? Na África, eu já vi vídeos, já vi templos nigerianos lá, onde que tiraram foto, me mandaram, eu falei, isso é louça, aqui no Brasil também é louça, e a vida inteira eu estudando, os sacerdotes falando, não, no meu país não é louça não, ibá ou é na cabaça, ou é no barro, ou é na madeira, louça no meu país não tem. Mas o sacerdote, quando fala o meu país, pode ser no bairro dele, na casa dele,
na cidade dele, porque um país é muito grande, né? O culto de orixá ele é muito grande, cada casa segue também de uma forma em solo iorubá. Ou seja, não existe uma verdade verdadeira até mesmo em solo iorubá, tá? E eu já vi sim louça bem parecido no Brasil, assentamento em forma de louça, lá na Nigéria, já vi através de fotos que me enviaram e eu fiquei assim impressionado, porque a vida inteira, não, isso aí foi com a chegada da colonização, porque antigamente não havia nada disso, há séculos atrás. O modelo de ibá de orixá tradicional que vemos aqui no Brasil, com pratos, sopeiras e bacia, é exclusivo daqui, pelo deslumbre do negro escravizado ao ver esses itens bonitos nas casas dos patrões, na intenção de dar o mais bonito a seus deuses. Fizeram essa adaptação, tá? Mas em solo iorubá, o mais comum é ibá, de ibá mesmo, de cabaça, barro, que seria como se fosse, né, alguidar de barro, panelas de barro e madeira, né, como se fosse a gamela, certo? Para que usamos o ibá? Qual é a finalidade do ibá? Ibá são portais de comunicação. Oxum é a água do rio. Você pode ir ao rio e invocar Oxum. Mas quem não tem rio perto, quem mora longe de rio, por exemplo, onde irá fazer suas rezas e súplicas? Essa é a importância do ibá e do ojubó. É trazer a força do orixá, uma partícula daquele orixá, para aqueles ícones sagrados que ali dentro mora, dentro daquela cabaça ou daquela panela. E ali você depositar suas oferendas, sacrifícios, estabelecer um elo poderoso entre você e a divindade, tá? Então, pessoas que moram longe do mar, por exemplo, para cultuar Olokun, pessoa que mora longe do rio para cultuar Oxum, para cultuar Iemanjá, a pessoa que mora, de certa forma, distante de determinado axé da natureza. O ibá é uma forma inteligente de você ter uma partícula daquela natureza na sua casa, para você ali fazer adorações, para você cuidar, para você fazer oferendas, certo? E um detalhe, pessoal, pessoas não iniciadas podem ter ibá. Ibá não é apenas para quem se iniciou, não. Pode ser através de um oráculo, de um jogo de búzios, Exu ou uma divindade, falar sobre a necessidade de você ter aquele orixá assentado na sua vida, tá? Para ajudar a resolver determinadas questões. Ou se a pessoa, por exemplo, não pode se iniciar, ou por causa de trabalho, enfim, o ojubó, o assentamento, é uma forma de você dar uma apaziguada nessa cobrança de iniciação, tá? Tem uma mensagem aqui do Breno, deixa eu ler. Babá, uma dúvida. Ao me iniciar, foi montado um ibá, mas por algumas questões ele foi desmontado. Quando peguei meu ano, foi montado outro e o mesmo foi despachado pelo meu antigo zelador. Então, Breno, mais à frente a gente vai falar sobre essa questão de assenta ibá, despacha ibá, monta outro, enfim. Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Está anotado aqui na programação. Conhecimento número 9, pessoal. Os orixás, eles não vivem 24 horas naquele ibá. Ali é um portal que precisa ser despertado, invocado, chamado. Como são energias, após o culto, se dissipam, retornando ao Orum. O que eu quero dizer com isso? O assentamento, o ibá, o orixá não mora ali 24 horas. O orixá, ele mora no Orum. A partir do momento que você bate, que você destampa, que você sopra o gin, porque o gin que você sopra, você acorda, você salpica a água, você reza, ali você está chamando o orixá, você está invocando o orixá, ali sim vai abrir o portal onde o orixá vai te escutar,
tá? Essa é a finalidade. A partir do momento que depois você termina suas rezas, seus sacrifícios, suas oferendas, que você bate a cabeça, fecha, aquela energia ela vai abaixando e retornando ao Orum, tá? Então o orixá não fica 24 horas no assentamento. E na verdade, o orixá não fica nem 24 horas dentro do corpo do seu iniciado. Dentro da crença que eu sigo, dentro da filosofia da minha casa, a gente acredita que o orixá, ele mora no Orum. A partir do momento que a gente chama, que a gente invoca, aí sim ele vem em transe e fica naquele período, tá? Mas isso, se vê a necessidade, ele pode vir por conta própria, sem ser chamado, tá? Mas não, a gente não acredita nessa questão que 24 horas o orixá está ali com você, como se fosse um anjo da guarda. Diferente de Eledá Ori, que Eledá, aí sim, tá 24 horas com você, desde o momento que você desprendeu lá do céu, entrou na barriga da sua mãe e veio para a terra, nasceu na terra, seu Eledá Ori já estava te acompanhando desde lá de cima, tá? Até uma pauta interessante pra gente falar sobre Eledá Ori. A gente já tem live de Ori? Eu não lembro. Gravei tantos vídeos de Ori que eu até me confundi. Não sei se a gente tem pauta, já tem live e aula de Ori. A gente já tem, Isis? Tá aí? Se não, ó, um assunto interessante. Vamos lá. Número 10. O que há dentro de cada ibá é um segredo do culto de orixá, ao qual somente quem tem sabe. Então, isso é muito errado, às vezes, quando você vê por aí alguns vídeos na internet, YouTube, o que tem dentro do ibá de orixá, o que tem dentro de um assentamento. Isso não se fala, pessoal, isso é uma particularidade, digamos assim, não é que seja segredo, mas é algo tão sagrado que você não expõe na internet. Então, o que tem dentro do ibá, só sabe quem tem, tá? Para não perder até mesmo o encanto da religião. Nem tudo se fala na internet. Na internet você fala conhecimentos, certo? E não curiosidades banais que não vai levar a pessoa a nada, tá? O B7 Underline fez uma pergunta. Babá, eu fiz uma pergunta a você nos stories, mas gostaria de fazer aqui também. O não iniciado que tem seu jubó pode aprender a jogar Obi para se comunicar com o orixá, com algumas restrições? Com certeza, B7, ótima pergunta. Dentro da visão Yorubá, na Nigéria, pessoas não iniciadas geralmente ou herdam algum orixá de alguém da família, que a gente vai falar mais pra frente sobre orixá herdado. O orixá não é despachado, não é porque a avó ou a mãe faleceu que vai despachar o assentamento. Não, isso aí fica, esse assentamento fica na família. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Enfim, ou por alguma necessidade teve que assentar algum odubó, a pessoa recebeu um odubó de um sacerdote, ela deve sim aprender o oráculo do Obi. O oráculo do Obi, diferente aqui do Brasil, que é algo muito sagrado, muito misterioso, que só babá, só sacerdote pode manipular. Na África não, qualquer um manipula o Obi, é algo muito simples. O Obi é simplesmente uma linguagem de comunicação com o orixá, que ali entre as caídas, macho e fêmea, para cima ou para baixo, as conjugações, você vai decodificando a mensagem que aquele orixá quer trazer na sua vida. E não há problema algum entre o não iniciado ter o Obi, ter o conhecimento do Obi e se comunicar com os orixás. Até porque o Obi é uma forma de uma reza. Da mesma forma como o católico, por exemplo, se ajoelha e junta suas mãos para rezar, o devoto de orixá, ele se ajoelha, pega o seu Obi, reza e invoca o orixá através do Obi, lança, e é sua forma de rezar. É assim, tá? Muito diferente aqui no Brasil, que o Obi se tornou um fundamento tão restrito dentro de Hong Kong, que na verdade é tanto mistério para quase nada. Porque no solo Yorubá a gente lança, a gente joga o Obi. Aqui no Brasil vai soltando assim, com forma de cair uma aláfia, não é proposital a aláfia. O que a gente faz em solo Yorubá, dentro do culto tradicional Yorubá,
é o diálogo. Então o Obi ele tem que cair, ele tem que girar, ele tem que rodar, ele tem que dizer sim, ele tem que dizer não. Não somente tem que cair ou o macho ou a fêmea para cima, decodificar para trazer a mensagem, tá? Muito boa a sua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Subiu muito rápido. Não. Vamos lá, pessoal. Conhecimento número 11. Até mesmo na Nigéria, esse tabu é respeitado. Esse tabu de não saber o que tem dentro do ibá dos outros. Você não vai chegar na casa de uma pessoa que você não conhece. Ah, deixa eu ver o que tem dentro da sua chum e abre. Não, isso é falta de respeito. Isso na África não existe também. Assim como no Brasil. Ibás são sagrados, são os condutores e a representação direta do orixá na terra. São sempre fechados, tampados, tá? Não é qualquer um que mexe no ibá, exceto alguns orixás como Ogum, como Exu, que eles são orixá, digamos assim, do tempo, o orixá que fica no céu aberto. Geralmente Exu, Ogum fica do lado de fora da casa para ficar mais fácil. São orixás que tem que ficar em ambiente aberto, digamos assim. Você vê frequentemente em bairros, em cidades, ou até mesmo na porta do lado de fora de um templo religioso. Dentro da casa do meu sacerdote, lá em Obomoshó, em Oió, ele tem o templo dele. Exu fica do lado de fora, Ogum também, fica Exu e Ogum. Os dois do lado de fora da porta. Ninguém mexe, ninguém rouba, ninguém pega, porque é algo cultural. E também fica preso na terra, fica meio que enterrado. Bem curioso. Quando eu olhei, eu falei, o que é aquele montinho ali, babá? Ah, que dali é o Exu. Eu falei, diferente, né? Porque no nosso país a gente bota pro lado de dentro, senão vem alguém de madrugada, leva o seu Exu embora, né? Ah, esse Exu é bom, ele trabalha bem, vou levar. Mas culturalmente falando, lá é diferente. Lá fica pro lado de fora. Certo, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. B7, muito obrigado pela resposta. Pois é, a recomendação que eu tive... Tá muito pequena essa luz forte no meu olho, eu tô enxergando muito bem. Muito obrigado pela resposta. Pois é. A recomendação que eu tive é que só iniciados podem jogar Obi, pois tem muitas questões de Odus que não iniciados não saberia interpretar. Mas na verdade, B7, você, através do Obi, você não vê Odu. Você vê apenas caídas mesmo. Não tem Odu dentro de Obi. Na verdade, existe até umas formas que eu já vi alguns sacerdotes de lançar Obi da forma que cai a linhagem que ele vê, aí consegue enxergar Odu como se fosse um Opeleifá. Mas isso, enfim, na forma que a gente ensina, da forma que é cultuado por devotos de orixás, são lançados os Obis e da forma que ele cai para cima ou para baixo você consegue decodificar o que o orixá quer dizer. Vamos lá. 12. Muitos ibás são passados por gerações. Não é costume do povo iorubá quebrar, despachar ou jogar fora um ibá orixá, nem mesmo após a morte. Pessoal, ibá é algo muito sagrado. Aqui no Brasil, ibá é algo muito, muito leviano, uma coisa muito leve, uma coisa muito barato, digamos assim. Ibá é representação direta do orixá. Então, se você receber um ibá, esse ibá vai ficar com você até o resto da sua vida. Não existe em solo iorubá isso de você jogar fora ou despachar. Você pode sair de um templo e ir para um outro. O outro sacerdote, ele vai respeitar o ibá que você já tem, porque ele vai ter a mesma coisa do que o outro sacerdote teria e iria colocar. O máximo que ele pode fazer é lavar com ervas, ou até mesmo acrescentar algo, ou colocar algum hierossum, alguma reza a mais, enfim. Mas vai manter aquele mesmo Ojubó. Eu acho que no Brasil, na verdade, até mesmo antes de eu ser devoto do culto tradicional iorubá, isso sempre me chocou. A forma que as pessoas mudam vai pulando, né, de galho em galho, de um templo por outro. E conforme vai mudando, cada templo vai deixando uma sequência de orixá assentado. E isso em solo iorubá, isso não existe, tá?
minha mãe carnal faleceu, o que eu faço com o ibá dela? Ou minha sacerdotisa faleceu, o que faz com o ibá? Não, despacha, tem que quebrar, senão vai trair morte. Isso não existe. Muitos assentamentos que tem na casa do meu sacerdote são de geração para geração, do tataravô dele, que tem o Ogum, que assentou, que recebeu, que fez, que aconteceu, e ainda está lá. Orixá não vai trazer nunca negatividade para a vida de ninguém. Orixá é apenas positivo, é apenas coisas boas. Orixá ele não vai bater, ele não vai queimar. Não é porque que a pessoa morreu que se deixar o ibá da pessoa lá, alguma outra pessoa vai morrer em seguida. Isso não existe em solo Yorubá, tá? Essa concepção é somente aqui no Brasil, certo? Concorda, pessoal, com essa minha visão? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é normal, sim, você passar de casa para casa, despachar os orixás ou assentar novo? Se morreu alguém, tem que despachar, quebrar o ibá? O que vocês acham sobre isso? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. 9h36, estou tentando correr pro Instagram não fechar minha live daqui a alguns minutos, porque parece que agora a live é de hora em hora, né? De 1 em 1 hora a live cai. Regina, não existe a xexê, babá. Concordo com o senhor. Tudo a ver. Então, Regina, existe sim ritos fúnebres, né? Quando o sacerdote vem falecer, existe sim rituais, porém os ibás eles não são quebrados ou despachados, tá? Albuquerque concorda aqui comigo. Viviane, o problema é que no candomblé muitos babalorixás se acham donos do ibá dos filhos, se recusam a entregar quando o filho sai do axé. Verdade, Viviane, isso daqui estava até na pauta mais à frente aqui pra gente falar sobre isso. Mas é muito, muito, muito triste. Sabe como funciona no culto tradicional iorubá? A gente assenta o orixá para a pessoa, assenta, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte a pessoa já leva esse orixá e leva para casa. A gente tem a concepção que o orixá ele tem que morar na casa do seu devoto. Não existe isso, já estou até adiantando o que estava mais aqui na frente. Não existe isso, essa questão de orixá ter que morar no templo. Não tem a necessidade nenhuma de morar no templo. Porque a sua casa, para você morar na sua casa, é algo bendito, é algo bom. Então, se é algo positivo, por que o seu orixá não pode morar na sua casa? Não tem problema nenhum, tá? Eu, conforme fui assentando meus orixás, todos estão na minha casa, certo? Mais pra frente vamos falar aqui um pouco mais detalhado sobre isso. É abominável a prática de roubar ícones dos ibás de outras pessoas. Eu nem sabia que isso existia. Quem veio me contar isso foi a Isis. Que em algumas casas as pessoas roubam os ícones de dentro do ibá dos seus irmãos, enfim. Eu, particularmente, quando soube que isso de fato acontece nas casas de orixá, fiquei abismado, e de verdade mesmo. Me digam aqui, quem já ouviu ou até mesmo já teve itens do seu ibá roubado? Eu não acredito, pessoal. Roubar ícones. Vai roubar um idé, vai roubar moeda, vai roubar o que? A pedra do ibado do irmão? Gente, que isso? Eu não acredito que isso seja verdade. Vocês já ouviram essa situação? Vilma, concordo com o senhor. Herdei o ibá de minha tia, Fábio colocou. Maravilha, hein, Fábio? Caroline colocou aqui já sim. Gente, isso é inacreditável. Eu nunca ouvi falar. Graças a Deus, nunca passei por isso. E nem o templo onde eu passei acontecia isso. Viviane, já roubaram uma peça de ouro do meu. Gente, que absurdo, né? Verdade, rouba mesmo. Quando a Isis me falou, eu falei, não, mentira, porque eu tenho uma visão que o orixá é algo tão sagrado que isso nunca ia passar pela minha cabeça. Nunca. Já ouvi, e uma colocou aqui. Quartinha roubada.
Gente, meu Deus do céu, olha a quantidade de gente que está falando que isso acontece, ou seja, é algo acho que é até normal em algumas casas, né? Roubaram os cavalos marinhos de Iemanjá, a Alessandra colocou aqui. Soiane, na minha casa fica um ogã observando os assentamentos externos, os momentos de festa pública. Gente, a pessoa vai na casa da outra, rouba, ou até mesmo um irmão de santo lá, o irmão de orixá, vai lá no ibá do seu outro irmão, rouba alguma coisa, e ele acha que o orixá não está vendo isso. Meu Deus, a Isis colocou, viu? Falei, gente, eu tô aqui, ó, eu não sei nem, sem reagir, tô sem ação. Roubaram Odum Ará da Adriana, do Xangô dela. Meu Deus do céu. Inacreditável isso, pessoal. Não sei se a pessoa é burra, ou com certeza, mau caráter ela é. Mas o que ela está fazendo dentro de um templo se ela não acredita na força, nos orixás daquele templo? Porque para a pessoa ter uma atitude dessa significa que ela não acredita. Deus que me livre. Poxa, eu sei, o orixá não está ali vendo, vai pegar, vai roubar, não, mas ninguém vai ver. Daqui a pouco, no dia seguinte, está ele lá no templo. Aí vocês acabam com a minha fé, pessoal. E tem pessoas que dizem que é para ter um axé. Que absurdo, hein, Wesley? Eu já vi roubar roupa, né? Já ouvi casos. Sumiu um pano da costa, subiu um odiá, sumiu uma baiana, mas agora sumir ícones de dentro de assentamentos. Para mim foi a primeira vez que eu ouvi a Isis falando. E agora vocês confirmaram. Um absurdo, né, Caroline? Já enterraram até o otá do orixá de uma pessoa pensando em fazer o mal. Isso aí já até ouvi falar que já fizeram para uma determinada pessoa, de tirar o quelê que ficava em cima do assentamento, de colocar em cima do Exu Caveira e pedir para o Exu Caveira matar aquela pessoa, enfim. São casos assim, histórias terríveis que a gente iria ficar virando a noite aqui falando sobre esses casos que eu acho um absurdo, um absurdo. Infelizmente, isso existe na nossa religião. Graças a Deus, espero nunca pagar com a língua, mas isso nunca aconteceu no meu templo, até porque lá, né, tem coisas fortes enterradas em cima, enfim, magias. Casa onde mora Yamin, casa onde mora Egungun. Deus que me livre. Eu acho que eu ficaria tão frustrado que não quero nem imaginar. Tá louco. É surreal, Jaimara. Búzios Artes, por que não rouba os itens de Exu? O povo é tão doido, Búzios Artes, que pode até mesmo ir lá e roubar alguma coisa de Exu. O povo não tem fé em nada, né? Graças a Eledumare, eu gosto de assentar o orixá da pessoa. No mesmo dia, à noite, a pessoa leva para casa, comendo e tudo. Até é bom, eu acredito que é bom a pessoa levar o orixá para dentro da sua casa, comendo, com todo aquele sacrifício, com toda aquela comida dentro. Isso é bom a pessoa apresentar para os 4 cantos, né, a divindade, colocar ali já no local que vai ficar guardado o assentamento. Até evita isso de acontecer. Márcio colocou aqui, roubaram um Exu Anã na porta do terreiro. Agora você vê a diferença, né, entre Brasil e Nigéria. Lá na casa do meu sacerdote, como eu tinha falado mais cedo, um pouquinho, o Exu e o Ogum ficam lá do lado de fora da porta mesmo, do lado de fora. Um absurdo, né? É fora de lógica roubar um ícone do assentamento. Porque cada coisa ali é lavada e consagrada para você. Ou seja, se aquilo foi lavado, se aquilo foi consagrado, se você colocou ali o seu hálito, o seu pedido, tá energeticamente ligado a você. A pessoa pensa que ela vai ali, vai roubar e vai botar no dela, ou vai vender, ou vai fazer não sei o quê, que aquilo vai estar funcionando. É um absurdo. Lima colocou aqui. Babá, no Brasil o ser humano se acha superior ao orixá
Infelizmente, meu querido, infelizmente, como no podcast que eu falei, eu acho um absurdo as pessoas colocarem a cabeça, o orixá em transe, colocar a cabeça no chão para um mero mortal. Ah, não adianta, na verdade não tá batendo cabeça para aquela pessoa. Ué, não tá batendo cabeça para aquela pessoa? Não, ali nesse caso o orixá tá batendo cabeça para a ancestralidade ou o orixá daquela pessoa. Para mim isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Até mesmo quando eu vou em algum candomblé ou algum festejo de orixá, eu gosto de ficar descalço no chão. Se o orixá fica descalço, quem sou eu para ficar calçado? Eu vejo muito por esse lado. Eu não permito orixá nenhum bater cabeça para mim. Quando vejo que está abaixando, eu tento levantar. Se eu tentar levantar e ele não levanta, eu me jogo no chão e bato a cabeça junto com ele. Deus te me livre um orixá bater cabeça para mim. Quem sou eu? Apenas carne e osso, humano, pecador, né? Eu acho um absurdo as pessoas se sentirem melhor, mais poderoso que o orixá. Despachar Ibá. Pessoal, Ibá não se despacha. Não se despacha. Ibá é o orixá. Você não despacha nunca o orixá na sua vida, tá? Tamara colocou aqui, concordo demais. Vanessa, tenho aprendido muito com o senhor. Que bom, Vanessa, fico feliz. Verdade, a Rosa colocou aqui. Aburu, Abuia, Babá, Abuia, Buxixé, Ressan. Eu faço isso também, Búzios Artes falando. Concordo. Alburque Denise aqui falou. Deixa eu ver onde eu parei. Inúmeros ibás para uma pessoa. Fica muito difícil falar sobre isso, sabendo que a realidade, culturalmente falando no Brasil, quando você assenta um orixá, na verdade esse orixá ele não é seu, fala só da boca para fora que é seu, porque na verdade ele é do seu sacerdote. Porque você não pode levar para sua casa, inventa, fala um monte de coisas que fogem totalmente da forma que isso é na raiz, que isso é do berço dos orixás, tá? Você assenta um orixá, ele tem que morar na sua casa. Ele faz parte de você, ele está conectado a você, até mesmo para facilitar o culto. Aí chega aqui no Brasil, não, tem que ficar na casa, tem que ficar no terreiro, tem que ficar no templo religioso. Por quê? Isso, de certa forma, é um jeito de segurar o filho de santo, para você não ficar de fato pulando de casa em casa, porque seria muito fácil, você tá com o seu jubó na sua casa, você vai para casa do fulano, daqui a pouco tá na casa do ciclano e o orixá tá na sua casa. Isso, culturalmente falando, na África isso não existe. A pessoa ou é daquele templo, ela vai, digamos, ficar velhinha, passar uma vida inteira naquele templo, porque ela sabe que decepção, que tristeza vai passar em qualquer lugar, até porque ser humano é fácil. Eles têm a visão que o orixá é acima disso. Então, se o orixá guiou para ser assentado naquele lugar, geralmente é ali que eles ficam. A não ser se aconteceu uma coisa muito grande, uma guerra, uma briga, um grande problema, aí sim eles podem ir até outro templo. Que aqui no Brasil é tudo muito, muito, muito leve, né? Brigou aqui, ficou chateado por nada, já está na casa do fulano amanhã. Isso na África é bem diferente, tá? Sacerdotes que prendem ibá de que prendem um ibá do outro, como eu tinha falado. Orixá Olori, e junto vem reconhecido como carrego. Essa questão de carrego que existe aqui no Brasil, na África isso não existe. Se você vai se iniciar para Oxum, você vai receber o jubó de Oxum da sua iniciação. Você não vai assentar, Oxum, mas o pai é Ogum e assenta Ogum, mas é Oxum nos caminhos de Iemanjá, assenta Oxalá, assenta... Não. Na iniciação você recebe apenas aquele orixá ao qual você está iniciando, tá? Essa questão de carrego não existe dentro do culto tradicional iorubá. E um detalhe muito importante, você que tem ojubó, um dos tabus muito grandes na Nigéria é você deixar aquele ojubó seco.
anos e anos e anos sem ser cultuado, sem ser lavado, sem ver um obi, sem ver uma água fresca, sem ver um gin salpicado, isso de forma alguma não pode. Isso é porque assim, se você tem aquela ferramenta, você tem que usar, senão a ferramenta acaba enferrujando. Até que um dia aquela ferramenta, um dia você vai chamar o orixá nem responde mais ali, certo? Então é importante você sempre cultuar, você está sempre conectado à sua espiritualidade, conectado ao seu orixá. Tem que sim ver sempre água fresca, salpicar água fresca, soprar gin, obi, água. Ah, babá, eu tenho ojubó na minha casa, mas fica aqui parado, jogado. Faz o curso de obi, que nesse curso eu ensino a cultuar essa divindade, essa força para não ficar parada, uma ferramenta enferrujando na sua casa, tá? Somente o orixá. Ah, já falei aqui. No meu templo assentamos somente o orixá ao qual a pessoa se iniciou, está se iniciando, tá? Não se assenta carrego. Deixa eu ler aqui algumas dúvidas, algumas perguntas, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. O Wesley colocou aqui, quando saí da casa onde fui iniciado, não pude levar meus ibás. É muito difícil. Feliz são aqueles que saem de um templo, de uma casa de candomblé e conseguem levar com si os seus ibás, né? Consigo seus ibás. E uma colocou aqui, quando saí do meu axé, minha Yalorixá não deixou eu levar meus ojubós. Quase nenhum sacerdote deixa. Ó, a Rosa colocou aqui, amo Oiá ao meu lado, ou seja, morando comigo na minha casa. É a melhor coisa, é o que é correto. Se é seu, tem que ficar com você. Até mesmo quando você precisar cultuar, bater uma cabeça, acordou de manhã cedo, quer ir lá cultuar essa divindade, ela tá morando com você. Marilene, babá, é realmente necessário colocar dentro gin, dendê, mel dentro do ibá, já que é um lugar onde colocamos as joias de orixá e elementos? Não seria o caso apenas de colocar pó pedindo pelo orixá? Então, Marilene, não, é bem diferente do culto iorubá. A gente acredita que a gente precisa de fato salpicar o gin, salpicar a água, e depois, digamos assim, ou no dia seguinte, ou depois de 3 dias, você pode dar o océ, você pode limpar, deixar tudo sequinho. O orixá precisa disso, precisa comer. É importante esses elementos em contato com esses axés, tá? Meu pai me devolveu quando eu tinha 2 anos de iniciada. Que maravilha, hein, Rosa? Isso é muito bom. Eu fui muito feliz, eu imagino. 17. Aí você me pergunta, babá, o que não pode faltar em um ojubó para o culto? Água. Orixá é importante salpicar água. A água é o símbolo de vida. Onde não tem água é morto, é sem vida, é seco, não nasce vida, não nasce nenhuma planta sequer. Então a água é importante para manter vivo o axé do orixá. Obi, orobô, tá? Falar do uso do sal, ela colocou aqui. Sal para alguns orixás. Orixás que levam sal, é importante salpicar um pouquinho de sal. Exu aprecia sal, colocar sal por cima de Exu. Porque o sal, ele representa a felicidade, representa a alegria. Por exemplo, uma vida sem sal é uma vida sem graça, uma vida sem acontecimento, uma vida pacata. Uma vida com sal é uma vida com movimentos de coisas boas acontecendo, sabe? Exceto o orixá que não gosta de sal, como o Batalá, como o Oxalá, aí não coloca sal. O uso do dendê dentro do ojubó é importante para apaziguar a força deste orixá, ainda mais orixás quentes como o Exu, como o Xangô, como o Oiá. É importante colocar dendê dentro do seu ojubó, tá? A sua devoção, a sua intimidade, a sua conexão
você acordar de manhã cedo em jejum, você bater a cabeça, entrar no quarto ou no local onde está o seu orixá, bater a sua cabeça, invocar, chamar, pedir, simplesmente agradecer por ter acordado vivo, isso é muito importante. Exatamente sobre isso. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui. A Rosa colocou sabor, né? Exatamente, uma vida com sabor. Henrique colocou, boa noite, estou tentando contato há dias com o Senhor. Difícil, né? Muito difícil, Henrique. Acabei de chegar de viagem, 1 mês sem trabalhar. Agenda lotada, muita coisa para fazer, para resolver. O tempo, nossa senhora, muito úmido lá o templo, qualquer coisa enche de mofo, enfim, muito trabalho. Mas a Mari tá aí, chama a Mari, que a Mari me representa, fala por mim lá, ajuda. Chama a Mari, porque nem stories, se vocês perceberam, eu gravei essa semana. Muita coisa para resolver, questões de obra. Essa chuva forte, o barranco lá que eu tinha filmado nos stories no mês passado, tá descendo cada vez mais e mais, vou ter que fazer contenção ali. Contenção é algo caríssimo, enfim. Ainda bem que eu sou pisciano, senão eu já estaria surtado. Tentando manter o equilíbrio. Vamos ler aqui. Alburque Denise colocou: pode colocar sal em Oiá só se ela pedir, tá? Só se ela pedir. Através do Obi, do Orobô, se haver a necessidade. Sempre ou quando se faz ossé. A Rosa colocou aqui. Exu Odará Laroye colocou: curso de Obi é fantástico. Divisor de água. Já fiz mais de uma vez e farei o próximo novamente. Caramba, já fez repetidamente. Mudou muito a forma de cultuar por aqui. Que bom, fico feliz. João Victor Neline 15. Babá, o Edé deve ser retirado todo ou somente o excesso? Depende, ô João, de divindade para divindade. Em caso de Exu, dentro da visão Yorubá que a gente segue, a gente não dá ossé em Exu. Em caso do Ogum, a gente não dá ossé em Ogum, porque a gente acredita que mantém o axé, mantém a força daquela divindade. Eu acho que a live ela vai cair daqui a 3 minutos, mas se cair eu volto só para concluir aqui a organização. Em caso, por exemplo, Oxum, você vai limpar, você vai dar ossé, como Oiá, como Xangô. Mas agora, orixás mais que ficam expostos, não precisa dar ossé não, tá? Então, Henrique, no meu perfil, você vai ver lá na minha bio, tem link lá que você fala com Deus e o mundo. Fala com a Mari, fala com a Izzy sobre curso, fala com todo mundo. Edson, Babá, primeiramente, obrigado por todo esse discernimento. Por gentileza, em suma, Odubó, Oiá e Balé pode ficar junto com Odubó e Exu? Obrigado, Babá. Então, o Edson, dentro do culto tradicional, a gente não cultua qualidades, mas a gente acredita que não tem problema nenhum, não tem briga, não tem guerra, não tem desavença nenhum de orixá com algum outro orixá. Orixá, ele é ser positivo, eles moram no céu em perfeito equilíbrio, tá? Então, se você tiver um quarto de orixá, tiver Oiá e Balé, pode estar Exu, assim como pode estar Oxalá também, não tem problema. O que tem problema é Oxalá não gosta de Dendê. Um dia, se você colocar Dendê em Exu ou em Oiá, e cair em Oxalá, aí sim dá problema. Mas você pode ter num canto os orixás que gostam de Dendê, e no outro lado, do outro quarto, da outra parede, o Oxalá, que aí não vai ter perigo do Dendê voar e cair no Oxalá, entendeu? Mas não tem problema nenhum de você ter todos os orixás dentro de um quarto só, principalmente Exu. O Exu, ele não tem que morar no portão, porque Exu é visto como algo, uma divindade suja. Não há problema nenhum. Exu pode sim morar no quarto dos orixás, tá? Deu aqui 1 hora de live e não caiu. Viviane, eu estava com tanta saudade da live, eu também, muita saudade.
Isis não me ajuda, não estava montando pauta e fica difícil. Além de sacerdote, joga o dia inteiro, faz ebol o dia inteiro, organiza templo, organiza obra, organiza isso. Nossa, uma imensidão de coisa, ainda tem que montar pauta. Culpa da Isis, ó. Quando não tiver tendo live é porque ela que tá me deixando de mão aqui. Omó, Alade, Diagum. Cadê? Sumiu. Oxóssi da Océ. Então, Oxóssi é como Ogum. Depende da forma que você assenta. Tem Oxóssi que é dentro de panela de barro. Se for dentro de panela de barro, ali vai acumular e pode limpar, não tem problema. Mas se for ferramentas como Ogum, não precisa da Océ, tá? Vamos lá, pessoal, voltar aqui para a live que tô no 18, vai até o 25. Ao contrário do que se pensa, os odibós consagrados na tradição iorubá são até mesmo simples em comparação com os daqui do Brasil. Cada orixá tem a sua particularidade e simplicidade. Porque aqui no Brasil, o brasileiro tem mania de complicar um pouco as coisas, né? Criou várias qualidades, aí cada qualidade vai uma coisa diferente dentro, mas que não leva a nenhuma, mas leva na outra, enfim. Na África, a gente, da mesma forma, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui sobre questões de qualidade. Jesus Cristo, não importa se foi Jesus Cristo menino, Jesus Cristo na fase adulta ou Jesus Cristo terceira idade, já idoso. Não, é apenas Jesus Cristo. Então você tem aquele assentamento, aquela forma de cuidar, e ali se você precisar fazer um ebó, de chamar o Jesus Cristo menino, você vai chamar. Se precisar de algum ebó que você precisa chamar o Jesus Cristo da terceira idade, o idoso, o ancião, você vai chamar também dentro daquele portal e não tem problema nenhum. Então é muito simples a forma que o Iorubá, ele cultua os orixás, eles assentam os orixás, certo? Orixá abençoe, meu querido Isaac. Eu perdi, fica disponível para rever? Fica assim, Well. Patrick, posso me iniciar para quantos orixás? Quantos precisar, através de consulta, ou quantos você quiser por questões de devoção. Não existe essa questão somente de pai ou mãe de cabeça. Por exemplo, eu sou iniciado para Logun-Edé, sou iniciado para Ifá, sou iniciado para Ogum, e tenho projetos de ir para a Nigéria e me iniciar para mais e mais orixás, até porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu for iniciar uma pessoa para Oxum, eu preciso ter o axé de Oxum dentro de mim para passar para o próximo. Se eu preciso iniciar um filho para Xangô, eu preciso ter o axé de Xangô, então eu preciso me iniciar para Xangô para poder passar essa iniciação para um próximo. É assim que funciona em solo Iorubá, tá? Isis se rebelou. Isis está muito rebelde, dona Ilma. Isis está rebelde, ela só ri, botou kkkk aqui. Viviane, babá, eu amo a sua forma de explicar tudo, muito claro, fico feliz, que bom, Viviane, eu tento ser o mais claro para ensinar direito. O senhor é iniciado para Egungun? Sou sim, o Ogum no Juaió, sou iniciado para Egungun sim. Inclusive tem várias fotos aqui, depois você dá uma olhadinha. Não iniciados podem ter Ibá? Sim, já falei. É muito comum no jogo de búzios orientar aquele consulente a ter Exu assentado. Se a pessoa tem uma vida muito estagnada, uma vida muito parada, uma vida sem acontecimentos, uma vida triste, a pessoa só trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, final de semana descansa. Uma vida sem graça, é comum, através do jogo de búzios, recomendar a pessoa ter um Exu assentado, para que ela tenha bons movimentos, alegria, ou até mesmo alinhar o destino dela com aquilo que ela tratou lá no céu de fazer aqui na Terra. É muito comum também em jogo de búzios, recomendar a pessoa assentar um ori. Pessoa é muito perturbada ou tem uma cabeça muito quente, uma cabeça difícil de ser controlada, é o Ibaori que ajuda a controlar. Uma pessoa que às vezes tem pensamentos negativos em excesso, é o Ibaori que ajuda a controlar.
A pessoa perdida não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que caminho seguir. É o Ibauri que vai ajudar na direção. Então é comum. Assim como o orixá Adê, a pessoa trabalha, mas nunca consegue prosperar, não consegue comprar um relógio bonito, quem dirá uma casa própria ou um carro próprio. A pessoa ela não cresce na vida. Então é comum o jogo de búzios indicar a pessoa, indicar esse devoto ter uma Adê assentada. Adê também para aquela pessoa que caminha, dá 3 passos para frente, daqui a pouco dá 5, 6 para trás. Adê é o orixá que segura a vida do ser humano para que ela nunca regrida, tá? Orixá Ogum é comum também em casos de inimigos, ou que alguém jurou um outro de morte, ou questões de saúde, é normal, é comum pedir para o jogo de búzios recomendar assentar Ogum. Até mesmo questões de trabalho, a pessoa nunca consegue ficar firme em um emprego. Quando ela se encontra realizada num serviço, é mandada embora. Aí daqui a pouco, com muito custo, consegue outro emprego. Quando ela ganhou uma promoção, está ganhando bem, acontece alguma coisa que dá um corte na vida dela, ou seja, volta para a estaca zero profissionalmente falando de novo. Então é normal através dos búzios recomendar algum, tá? E dentre outros orixás. Deixa eu ver aqui. Porque, pessoal, nem sempre é necessário a pessoa se iniciar para aquele orixá. Às vezes só ter o Ojubó já resolve. Não precisa ficar X dias recolhido, raspar. Se a pessoa quiser por devoção, ótimo, perfeito. Não tem contraindicação nenhuma iniciar para orixá. O orixá só soma e acrescenta positivo na vida do seu devoto, tá? Mas, ou se não pode raspar a cabeça por causa de emprego ou por causa disso, só assenta o Ojubó e tá tudo certo. E vai ajudar também, tá? No culto iorubá é comum o assentamento morar com a pessoa. Falei isso ao longo da live inteira, que assentamento mora com a pessoa. Ah, babá, mas disseram que eu não posso ter orixá morando na minha casa porque a minha casa não é preparada. Tem que ter ariaxé, tem que ter o chão rezado. Não, não precisa de nada disso. Ah, é porque eu tenho relações sexuais dentro da minha casa. Portanto que você não vai lá, reza, acorda seu orixá, desperta e vai ter relações sexuais, portanto que você não faça isso, não há problema. Na África, as casas, digamos, são pequenas, às vezes a pessoa dorme ali, o orixá fica do outro lado do quarto e eles não veem problema nisso, até porque a relação sexual, se você é uma pessoa casada, não é algo negativo ou profano, é algo positivo, é um gesto de amor, é um ato de amor. Se a pessoa é bem casada, enfim. Você só não pode cultuar o orixá naquele dia, mas à noite você deitar com seu esposo ou com a sua esposa, tá? Essa é a visão iorubá. Tá. No culto iorubá é comum o assentamento morar com a pessoa. Essa ideia de barracão, um local onde se guarda os orixás de todos os filhos daquela comunidade, se deu aqui no Brasil, pois segundo historiadores, eram criados no meio do mato e até mesmo nos quilombos, grandes barracões que se tornaram espaços sagrados, já que muitos viviam fugindo nas matas ou moravam nas senzalas e não podiam levar seus orixás junto consigo. Essa é uma da explicação que eu consegui achar ao longo do tempo de qual foi o início, qual foi o primeiro templo que falou, não, seu orixá tem que ficar aqui, não pode ir para sua casa. E segundo algumas pesquisas, nos mostrou isso como resposta, né? Porque eles não podiam levar seus ojubós, seus assentamentos para dentro da senzala, para ninguém ver, enfim, não quebrar, não jogar fora. Enfim. Aí eles conseguiram, né? Pensaram nessa forma de, no meio do mato, construir grandes barracões para ali colocar os seus assentamentos. Até hoje essa prática permanece de ter uma casa para guardar os orixás, o que não é errado ou certo. Estou apenas citando que o orixá tanto pode morar com a pessoa para aumentar
até a frequência de culto, né? Porque o orixá morando com você é mais fácil você cultuar, mais prático, já que muitas das vezes os templos de orixás se encontram distantes. Tem alguma pergunta aqui? Tudo amando, DRO Correia, Abayomi. No jogo aponta sempre que tenho que me iniciar para conciliação com minha ancestralidade. Porém, minha cabeça fica confusa sobre raspar, como é no Ifá. Então, no culto tradicional iorubá, pelo menos no culto que eu sigo na minha casa, raspar é essencial. Se a pessoa não pode raspar, na minha casa ela não se inicia. O máximo que ela vai ter é um assentamento. Porque eu tenho em vista do que é para um, é para todos. Então, se eu raspei, porque o meu irmão ou o meu filho não vai raspar também. E isso o meu sacerdote de Ifá, ele segue isso, entendeu? Tem que raspar. Se a pessoa não é raspada dentro do templo, ela não é iniciada, tá? Até porque o símbolo de renascimento tá ligado. Eu tenho até algum vídeo falando sobre isso, bem interessante. Mais uma aula maravilhosa, Cicinha colocou aqui. Obrigado, fico feliz que você tenha gostado, Cicinha. Rosa perguntou aqui. Pode-se cuidar em Ifá e continuar com candomblé? Com certeza, Rosa. O Ifá, ele só acrescenta na vida, ele não tira nada do que você já tem, tá? E você não precisa trocar um pelo outro, você pode acrescentar. Gratidão, babá. Abayomi. Patrick, posso me iniciar em Ifá sem sair do candomblé? Com certeza. Eu cuido de várias pessoas lá no templo que eles são sacerdotes de orixá, de candomblé, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ifá ele só acrescenta, ele não tira nada e você não precisa trocar um pelo outro, tá? Número 21. Ó, já estamos chegando no final, hein? E a live não caiu. Que bom. 21, cadê? Uma pessoa pode sim cuidar do seu próprio Ibá. Pensem comigo. Você se iniciou, tomou aquele axé, o axé daquele orixá, se tornou uma partícula dele, recebe um novo nome, porque quando você se inicia, você recebe também um novo nome. Mas o seu Ibá, que é o portal do culto, você não pode mexer, você não pode cultuar, que em algumas casas a pessoa tem o Ibá, mas não pode mexer ou não pode cultuar. Mas no culto iorubá isso aí não existe, tá? Você pode sim mexer, cultuar, rezar, bater sua cabeça, invocar seu orixá ali. O orixá, ele é seu. E ponto. Então não existe essa questão de limitar. O culto, pessoal, dentro do culto tradicional iorubá, quando eu falo tradicional iorubá, é o culto que ele é na África, em solo iorubá. É um culto que ele não te limita, ele não te molda, ele não te doutrina, ele não vai cortando as suas asas. É um culto que ele é um culto aberto, é uma filosofia. A filosofia te ajuda a pensar, te ajuda a raciocinar. Você não pode ter como uma resposta, quando chegar o seu dia você vai aprender. Você não pode ter como resposta, quando chegar a sua hora você vai saber. Não, sua hora é o momento que aquela dúvida bateu na sua cabeça. É o seu Ori despertando aquela curiosidade em busca do conhecimento. Então a sua hora é a hora que o seu Ori trazer a sua pergunta, certo? Ifá, culto tradicional iorubá, culto de orixá tradicional, é um culto que não te limita. É um culto fora do quadrado, é um culto fora da caixa, que te faz pensar. Tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tá? Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu já falei. A pessoa pode sim se comunicar com o seu orixá através do Obi, através de cozinha, né? Porque você vai cozinhar para aquele orixá, vai levar aquela comida, tudo isso é um rito. Rezar, cantar na frente do seu Ojubó. O principal elemento dentro de um Ibá é a pedra, é o Okutá. É normal em solo iorubá, em muitas casas humildes,
templos humildes, você vê a cabaça com uma pedra. Esse orixá aqui é o Oxum. Ou, esse aqui é o Batalá. Esse aqui é tal orixá. Isso é muito comum. Não é porque você só tem uma pedra ali que o seu orixá está incompleto ou está faltando. Não. Orixá são forças inteligentes. Bem consagrado, bem rezado, bem assentado, você tem o orixá. Então não se culpe se o orixá de fulana tem 6 búzios, o seu tem 7, ou se tem uma adaga e o do fulano não tem, ou se tem o idé, o do outro não tem, o seu não tem. Não, o orixá vai além disso. Não existe uma receita de bolo. Não se sinta que o seu orixá não está ali respondendo se ele está faltando um idé, por exemplo. O orixá não é isso. O principal do orixá é o okutá, tá? A pedra para os iorubás significa a longevidade, a existência. A pedra, ela estava viva ali na criação do mundo, presenciou, digamos assim, a criação do mundo. Quando os orixás encarnaram, eles vieram para a Terra, a pedra ali já estava, ela é vista como a testemunha do orixá, tá? A representação da pedra dentro do culto dos orixás. Ela já estava ali desde o tempo que os orixás também estiveram aqui na Terra. Os demais elementos são secretos e individuais dentro de cada culto. Como eu falei no início da live, eu não ia falar o que tem, né, dentro de cada orixá, porque isso é um segredo, é uma particularidade, é algo tão sagrado que você não pode falar em público. É algo muito pessoal, tá? Existem alguns ojubós, como o de Exu, Ogum, o Ebé-Orum também, que recebem os ebós, os sacrifícios, as comidas, diretamente no seu assentamento. E não se tem o costume de dar ossé, de limpar, porque a gente acredita Sombrais, engasguei com a própria água que eu bebi. Você não tem nenhum contato chamado gás? A gente não dá ossé, como eu havia explicado, tá, pessoal, no início da live. Porque a gente acredita que ali fica o axé, ali fica os pedidos do seu devoto. Então, Exu, Ogum, Ebé, geralmente a gente não dá ossé, tá? Vamos lá, conhecimento número 24. Tá. Esses dias postei aqui no Instagram um ensinamento que ossé não é propriamente dito limpeza. Vai além disso. Ossé não é somente limpeza. E algumas pessoas atacaram dizendo que é invenção de moda, o pessoal do Ifá, o ossé, enfim. Pessoal, tudo que eu falo, tudo que eu posto, nunca é invenção de moda. Tudo é baseado da forma que o orixá é cultuado na África, que o orixá é cultuado na Nigéria, certo? E eu não estou trazendo invenção de moda nenhuma, eu só vou lá, eu estudo, busco o conhecimento e o máximo possível que eu posso compartilhar com vocês, eu compartilho. O que eu quis dizer naquela postagem é que aqui no Brasil, quando você fala, vou dar ossé no meu orixá, significa somente limpar, mas não. Ossé é o dia que você senta, sim, que você limpa, mas é o dia que você oferece um ubi, é o dia onde você oferece uma comida, é um dia que você reza. Geralmente, uma vez por semana, você precisa dar ossé, você precisa cuidar, você precisa oferecer ubi. Você pode dar ossé sem necessariamente limpar. Poxa, limpei meu orixá semana passada, essa semana você não precisa limpar. Se ele está somente com ubi, com água, com gin, um pouquinho de dendê, entendeu? Conhecimento número 25. Outra prática pouco comum para o Yorubá são orixás em prateleiras e pedestais, como é de costume santos católicos,
nos pedestais, bem alto, orixá que bate quase no teto. Em solo iorubá isso não existe. Orixás, na verdade, eles ficam no chão, em contato com a energia do chão, que é uma energia sagrada. Yaonilé é a mãe terra, uma mãe geradora, traz axé, traz força. Geralmente em solo em iorubá, quando você vai visitar algum templo, você vê todos no chão, nos cantinhos. Você não vê nenhum maior que o outro. Ah, esse aqui é da mãe de santo, lá em cima. Não, até o da mãe de santo ou do pai de santo tá lá embaixo, tá tudo no chão, tá? Essa questão de ego, que tem que ser maior, ou hierarquia, como que chama na África, isso não existe. Orixá é orixá, todos são iguais, e o chão não é algo negativo. O chão, pelo contrário, é positivo, é Yaonilé, é a grande mãe terra, é uma das forças mais poderosas, né, dentro do culto do orixá. Certo, pessoal? Um lembrete para vocês, curso de Ogum, um curso onde a gente vai abordar conhecimentos um pouco mais profundos, aquilo que eu não falo na live, eu falo mais profundo nesse curso, será no dia 23 de abril, tá? A série Shirei Orixá, cada mês vai ser um orixá diferente. Muita gente perguntando o valor a Isis me passou aqui, R$135 o valor do investimento para esse curso, onde vai aprender cantigas de Ogum, magias, bóis, oferendas, rezas, cânticos, né? Enfim, bastante coisa desse orixá, coisas profundas de Ogum. Esse mês agora, fevereiro, abril, 23 de abril, certo? Ogum, o herói civilizador. Você vai aprender a cultuar Ogum, rezas, cantigas, insígnias desse orixá, bóis, oferendas e muito mais. Curso aberto para todas as pessoas, tá? Um orixá de suma importância. R$135 para inscrição. Chama a Isis, o link está no meu perfil. E ela vai fazer sua inscrição. Quem tem interesse já dá o nome lá, porque é vaga limitada. Não vai ter como a gente abrir uma turma muito grande. Então vê o quanto antes, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa live aula maravilhosa. Se depender da Isis, que ela montar uma pauta bem bacana, quinta-feira da semana que vem, teremos mais uma live aula. Eu quero voltar com foco de toda quinta-feira aqui presente, tá bom? 9 horas da noite. Cicinha colocou aqui, faço sempre o sabão de limpeza que o senhor ensinou e é maravilhoso. Aliás, sempre faço e suas receitas e sempre funcionam. Muito bom, né? Todo mundo que faz comenta. Para quem não sabe o que é esse sabão, é um sabão muito simples, mas muito, muito, muito forte. Ajuda ali, limpeza, naquele momento quando você está desesperada, toma banho com esse sabão que você vai ver o resultado e depois me conta aqui. Não somente limpeza, ele limpa e vai abrindo os caminhos. Marilene, gratidão, feliz Páscoa, babá, obrigado Viviane, você também, para toda a sua família, para o Júlio também, seu filho. Bom descanso, muito obrigado, Alessandra. Eu preciso descansar um pouquinho agora. Hoje o dia foi bem puxado. Orixá abençoe, Cirleia, tudo bem com você? Gratidão, babá. O Gil Paulo colocou aqui, adorei. A Ilma colocou aqui, gratidão. Que bom, pessoal. Vou receber agora minha família, que eles acabaram de chegar aqui em casa. A gente vai passar o feriadão todo aqui junto. Tenham todos um excelente final de semana. Excelente feriado, se cuidem e estudem orixá, tá? E muito obrigado pelo carinho que vocês têm sempre aqui comigo. Gui colocou, obrigado pelo ensinamento, babá. Imagina, querido. Feliz Páscoa, obrigado. Feliz Páscoa também para todos vocês aí. Beijo, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima quinta. Vai lá perturbar Isis. Isis, faz a pauta pro babá para poder ministrar aula pra gente aqui. Tchau, tchau.